Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Porque o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciam uma nova resolução que visa diminuir o número de cesarianas desnecessárias feitas na rede particular no nosso país. E para falar sobre a importância dessa resolução, nós recebemos aqui a obstetra Gisele Cordeiro Maciel. Vamos bater esse papo, vamos nos informar a respeito dessa nova resolução e, claro, nós queremos saber qual que é a sua dúvida. Você tem dúvida sobre isso? Você aí está grávida, conhece alguém que está grávida, quer saber sobre essa resolução para incentivar o parto aí na rede particular, o parto normal na rede particular? Então, pode mandar a sua pergunta, 3209-3301, opção 1. Agora, se você já quiser aí falar ao vivo, ou até mesmo só deixar também registrado, 3253-3320. Fale aí conosco, traga a sua pergunta, porque a doutora Gisele está aqui para poder também esclarecer a sua própria dúvida. Doutora Gisele, muito obrigado pela presença, tenha um bom dia. Bom dia, imagina, nada que agradecer, é um assunto polêmico, é um assunto importante, é um assunto de saúde pública que a gente precisa realmente discutir, conversar a respeito. Fica muito à vontade, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada. Aqui é o De Tudo Um Pouco, que é uma extensão da casa das pessoas, né, Sérgio? É verdade, essa aqui é a sala ali do pessoal que está em casa ali, ó. A gente às vezes até sente o cheiro do almoço que está sendo feito. Mesmo. A Carol estava falando do cafezinho, né, Carol? Ontem eu fui lá na casa da Adriana. Adriana, beijo, querida. Que delícia, gente. É tão gostoso a gente... É tão bom. Adriana pediatra. Não, tem a outra pediatra do Risoleta. Ontem eu fui na casa da Adriana. Foi uma matéria que a gente foi fazer. Não era a pediatra. Mas vamos mandar um beijo para a Adriana, pediatra, lá do Risoleta. Adriana, um beijo, Deus querida. abençoe, Adriana. Deus abençoe você cada dia mais. Mas eu fui na casa de uma telespectadora e uma ouvinte também da Rádio Super. E aí fizemos uma matéria com ela. Chegamos e foi surpresa. E ela saiu correndo, tadinha, e ela tentava arrumar e organizar. E aí eu assentei e falei aqui é uma extensão da nossa casa lá, meu filho, fica à vontade. Não estressa não. Então, o gostoso é isso. Aí ela desestressou, relaxou. Fluiu tudo. Batemos papo, rimos, brincamos, pulamos, cantamos, dançamos. Tomaram café. E foi de tudo um pouco. Doutora Gisele, falando aí sobre essa nova resolução aí, para incentivar, né, o parto normal, especialmente na rede particular, eu pergunto quais são os benefícios que essa nova regra ela pode trazer pensando no país inteiro? Olha, no meu ver, assim, o maior benefício é a epidemia de cesariana fazer parte da agenda da ANS, da saúde suplementar, e a ANS tomar medidas efetivas, assim, tentar no intuito de reduzir a cesariana desnecessária. Porque o Brasil, ele vive uma epidemia de cesariana, 84% de cesariana na rede privada é inadmissível, porque a gente sabe que a cesárea, em torno de 84% de cesarianas, é um percentual alto na rede privada no Brasil. É um problema porque a cesariana, ela traz riscos, a cesariana desnecessária, ela traz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente sabe que uma mulher submetida a uma cesariana, ela tem uma chance de morrer 3 vezes maior do que quando ela passa por um parto normal. E o bebê, existe uma questão que é a epidemia de prematuridade, assim, de agendar uma cesárea e achar que o bebê está pronto para nascer e não está. E a gente sabe que 25% dos óbitos neonatais, em torno disso, está ligado à prematuridade. 1/4, gente, 25% da mortalidade. Então, assim, é um problema. Isso não é só um problema médico, isso é um problema da sociedade. Então, eu acho que essa resolução, assim, tomar a opinião da sociedade, a sociedade participar disso, já é um ganho, assim, é um marco. Abrir a agenda de discussões para a sociedade, o entendimento de que é um problema de saúde pública, que não é um problema médico só. É claro que essa medida, ela é simples, é uma medida que não vai resolver a questão, né? Mas é um passo nesse sentido para resolver essa epidemia. Existem outras que ainda precisam ser tomadas, como a adequação das maternidades, melhorar a ambiência,
né? Salas de parto, assim, suítes de parto. As maternidades, elas têm que estar preparadas para atender ao parto normal, mudar o modelo de assistência, né? Isso é tudo muito importante, assim, não é só isso. Essa é uma medida tímida. Mas é um primeiro passo. Um primeiro passo nesse Longas sentido. caminhadas, a gente não pode desprezar os pequenos começos. Claro, né? claro. Sem Mas dúvida. eu pergunto, por que os médicos e as mães acabam optando, então, pela cesariana? Ah, pois é. Porque você pontuou tantas questões que não são benéficas. Por quê? Porque muitos médicos optam também. Sim. A questão primeiro é multifatorial, essa epidemia é multifatorial. Uma das questões é a questão cultural, né? Das vezes a própria mulher e o médico achar que a via de parto mais saudável para a mãe e para o bebê ser a cesariana. Agora, a gente tem que pensar muito no modelo de assistência ao parto. Se você vai oferecer para a mulher um modelo de assistência repleto de intervenções, que a mulher interna, fica em jejum prolongado, está sem um acompanhante, sem uma assistência emocional, afetiva, prestada por alguém treinado para isso, né, que ela fique, não controle a dor com métodos não farmacológicos e métodos farmacológicos se necessários. Então, quer dizer, um parto que ela fique sozinha, em jejum, com muita dor, com corte no sofrimento períneo. desse, um outro... Por favor, me opera. E uma das coisas que é bom até frisar, por exemplo, a minha esposa, ela passou pelos dois. Nós tivemos o primeiro filho, foi de parto normal, e a nossa segunda filha foi uma cesariana, porque chegou o tempo, ela estava sentada. Então ela não virou, então foi necessária a cesariana. Se você perguntar para a Aline hoje, a Aline minha esposa, perguntar para ela e falar assim, Aline, qual que você prefere? Ela não pensa, ela não vai hesitar em nem um segundo. Ela vai dizer o parto normal. Então, dentro da pergunta que a Carol te fez, doutor Gisele, sobre... Mas só que você faz essa, mas eu já vou entrar numa outra contrapartida aí, de mulheres que sofreram muito no parto normal e são traumatizadas com o Pois é, parto mas normal. aí é que está. Seria, então, também no processo ali, talvez, do pré-natal, no processo ali até educacional daquela gestante ou da pretensa mamãe, desmistificar essa condição de que parto normal sofre mais, a cesariana não. Eu quero cesariana porque deu anestesia, acabou, não sinto dor, porque minha mãe me deu à luz, ela sofreu muitas dores, quase que eu me chamei Jabes, né, como a Bíblia diz, mas seria parte por aí, por essa questão de educação? Parte da questão do modelo de assistência. Qual que é o modelo vigente no Brasil? É esse que você está falando, né? É um modelo repleto de intervenções. Então, assim, as mulheres têm uma visão de uma assistência ao parto, uma visão meio traumática do parto, Sim. né? Então, muitas vezes, ligar um soro com remédio para aumentar as contrações, isso provoca mais dor. Né? O corte no períneo, anestesia farmacológica às vezes está indicada e não é ofertada, ou às vezes não está indicada, é feita precocemente e não é o desejo da mulher. Quem indica o momento de se fazer uma analgesia farmacológica é a própria mulher. Enfim, a gente precisa mudar o modelo, né? Então, assim, nós estamos saindo do modelo que hoje, vigente no Brasil, é um modelo tecnocrático, é um modelo focado no médico, repleto de intervenções. O que está sendo preconizado mundialmente é um modelo humanístico, é entender um parto como um evento fisiológico, como um evento social, um evento da família. Natural, sobretudo. Natural e focado na mulher. Então, as intervenções elas vão acontecer quando tiver indicação de acontecer, né? Essa indicação vai depender só do médico ou se ela sentir que é necessário, ela tem direito de solicitar. Eu preciso de uma analgesia neste momento, por exemplo. Então, olha só. Primeiro, no pré-natal, é como você disse, a paciente ela precisa ser informada das boas práticas, né? Então, assim, é uma mulher em trabalho de parto, de início espontâneo, um risco habitual, né? Sem uma comorbidade, ela precisa de cuidado e de vigilância. Esse cuidado está incluído o desejo da mulher, esse cuidado está incluído um apoio emocional para essa mulher e o ideal é que seja prestado por equipe. O ideal é que você tenha enfermeira obstetra, você tenha médico obstetra, que você tenha doula. Esse é o modelo ideal. Então a mulher, ela tem que se sentir cuidada, ela tem que se sentir bem assistida, ela tem que se sentir segura. Bom, numa condição de estresse, medo, dor, ao invés de produzir ocitocina, que é o hormônio importante para esse desenrolar do trabalho de parto, ela produz adrenalina.
Adrenalina é um hormônio de estresse, não combina com ocitocina. Então ela tem que ter um ambiente seguro, tranquilo, que ela se sinta confortável, que ela se sinta cuidada. Então parte daí, já parte do modelo de assistência que você está ofertando para o paciente. E se precisar de uma cesariana, vai acontecer, mas de forma necessária. Eu não vou operar por minha comodidade ou às vezes por uma desinformação da própria mulher. É claro que tem aqueles casos que a gente chama de tocofobia, a mulher que tem trauma do parto normal, às vezes um mal passado obstétrico que ela já teve. Enfim, durante o pré-natal é o momento de você abordar isso. Então, às vezes você precisa de um acompanhamento com um psicólogo, enfim. Se ela realmente tem uma tocofobia que não conseguiu se resolver no pré-natal, essa mulher ela tem uma indicação de cesariana que é a tocofobia. Mas os índices, assim, você tem relatos de 4% só. Então, é a menor parte. É a menor parte. E a gente tem que sair da posição de culpabilizar a mulher pelos altos índices de cesariana. Falar, a mulher é a cesárea pedido, a mulher desejou. A relação entre o médico e a mulher é uma relação desigual. Então, se eu viro para a mulher e se eu falo, seu bebê está em sofrimento, ela vai falar, pelo amor de Deus, me opera. Tem que ser essa relação mais horizontal, né? Ao invés de ser tão vertical. Né? Então, uma das medidas que é informar a paciente a respeito dos índices de cesariana daquela instituição, daquele médico, é uma forma de tentar diminuir a desigualdade de informação. A relação ela vai ser sempre desigual, mas é um passo nesse sentido. Não vai resolver os índices cesariana, mas é como você disse, né? Precisamos caminhar, que seja a passos curtos, mas não dá para não sair do lugar. Não podemos desprezar. Tá vendo, querido telespectador? Nós queremos então aí a sua participação, a sua pergunta. Queremos saber o que você pensa sobre isso. Você aí talvez quer compartilhar algum testemunho aqui rápido. Você que deu à luz aí de parto normal, parto cesárea, quer falar um pouco dessa diferença? Fale aí conosco 3253-3320 ou 3209-3301. Você pode mandar a sua participação aqui, porque a doutora Gisele Cordeiro Maciel, que é obstetra, ela está aqui exatamente para nos orientar aí quanto a essa resolução, até nacional, para poder incentivar o parto normal até na rede privada. É isso mesmo. Doutora Gisele, então por que falando aí, né, a senhora já falou da questão tecnocrata aí, sobre a escolha do parto, por que então o número de cesarianas, ele assim, é tão alto? Por que mais disso, essa opção? Bom, a gente falou da questão cultural, a questão do modelo de assistência ofertado, tem também a questão da formação médica. Nós médicos, nós somos focados na intervenção, nós somos cirurgiões. O modelo, assim, o médico sozinho atendendo e assistindo essa paciente, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, precisa do enfermeiro obstetra. O enfermeiro, a formação é diferente do médico, né? Então, assim, um não substitui o outro, cada um tem o seu papel na assistência. O enfermeiro, ele é focado no cuidado, o médico é jamais focado na intervenção. Então, a gente não pode prescindir de um dos dois. Então, as maternidades privadas, porque as públicas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, elas já se abriram para a equipe interdisciplinar. A gente precisa que as maternidades privadas também abram espaço para a equipe, para enfermeira obstetra, para ter doula. Vocês sabem o papel da doula? Sim, nós já até fizemos, mas explica novamente, porque essa pessoa pode não ter assistido essa matéria. Explica, nós já tivemos doulas aqui no programa também. Pois é, olha só, primeiro que a gente tem que acreditar nas evidências científicas, certo, né? E as evidências científicas apontam para uma boa qualidade de assistência você ter essa pessoa. A doula é uma pessoa que não é um profissional da área da saúde, é uma pessoa que é treinada para dar um suporte emocional, um suporte psicológico para a mulher em trabalho de parto. E ela também detém conhecimentos acerca dos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, dos métodos não farmacológicos, os que têm fortes evidências científicas são aquela bola de pilates, o banho, que pode ser em banho morno, que pode ser em imersão, que pode ser em chuveiro, mas a água alivia a dor, e o suporte emocional. E as pesquisas, elas mostram que quando você tem uma assistência com uma doula, você tem menos índices de cesariana, você tem menos índices de parto operatório, que
vácuo extrator, fórceps, você tem menos solicitação materna por analgesia farmacológica e você tem melhor satisfação. Então, assim, a gente não pode prescindir de uma doula durante a assistência. Então, hoje, a assistência ela deve ser prestada por equipe. Isso é no mundo inteiro que tem os lugares onde tem os melhores indicadores de assistência. Você tem enfermeiro obstetra ou obstetriz inserido na assistência, você tem doula, enfim, a gente tem que acreditar nas evidências para a gente mudar o nosso modelo. Eu queria... Pode concluir, por favor. Você falou então... para mudar o nosso modelo, é porque ele ia entrar e eu ia entrar também. Só sobre essa questão da assistência, aí eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho mais. A figura, por exemplo, nos casos possíveis, que a gente vê vários arranjos aí, nos casos possíveis, a figura do homem também, do pai, porque ajuda muito nessa condição, não é, doutora? Sem dúvida. Olha só, durante o pré-natal, o ideal é que a mulher escreva seu plano de parto junto com seu marido e a presença do acompanhante é muito importante. Agora, a gente tem que respeitar o desejo do casal, né? Então, pode acontecer do casal ele falar assim, olha, eu não gostaria de assistir o parto, eu quero estar perto, mas no momento do nascimento não gostaria de estar presente, ou eu não quero assistir diretamente a cena, mas eu quero estar do lado. Então, o homem precisa ser ouvido. Isso é uma questão que é do casal, que é da família. Então, a equipe que está assistindo essa mulher, ela deve conhecer previamente qual é o desejo desse casal. Eles têm que sentar, porque naquele momento, tomar decisões naquele momento é difícil para os dois. Então, no pré-natal, antes disso, sentarem e escreverem o plano de parto, como eles desejam, como eles imaginam, quer cortar o cordão umbilical ou não. Eu fiz. Não é? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser conversada e tem que estar tudo anotadinho para entregar para a equipe, se chama plano de parto. Até porque a situação é um momento único, né? Não vai repetir. Um parto, assim, ele marca a vida de uma mulher, o filho pode ter 40 anos, que ela fala com riqueza de detalhes como é que foi o nascimento. Então, se a gente tem que marcar, que marque de forma favorável, né? De forma positiva a vida da mulher, a vida dessa família, enfim. Eu fico perguntando, às vezes uma dúvida que pode estar vindo no coração de muitas mulheres que estão nos assistindo. Temos a resolução que vai estimular o parto normal, mas a escolha da mulher vai ser respeitada? Eu tenho uma resolução, ela estimula, mas eu não quero. E aí, como que fica? Pois é, a mulher, ela decide sobre o corpo dela, né? Então, inclusive, durante um trabalho de parto, uma intervenção que tiver que ser tomada, tem que ter o consentimento dessa mulher. Não precisa ser um consentimento escrito, às vezes, de uma intervenção específica. Mas eu não vou fazer um corte no períneo, eu não vou ligar uma ocitocina, eu não vou indicar uma analgesia sem a gente conversar. Inclusive, o parto, eu não posso impor para essa mulher o tipo de parto que ela vai ter. Nós precisamos conversar, ela precisa estar bem informada para ela tomar uma decisão consciente. Entendo. E aí, se ela ainda assim optar por uma cesariana, você submeter essa mulher a um parto normal, sendo que não é o desejo dela, isso pode se configurar como violência obstétrica. Agora é importante o médico observar isso. Eu falo porque eu tenho amigas que chegaram na primeira consulta e elas tinham medo do normal. E já, eu estou chegando aqui, descobriu que estava grávida, mas meu negócio é porque eu quero parto cesariano. E aí o médico virou e falou, calma, porque não é você que vai escolher. Vamos conversar, vamos ver aquilo que vai ser necessário. Isso é muito importante também. Até por causa de traumas de outros, de familiares, situações que aconteceram na vida. Como é que chama a fobia? Tocofobia. Tocofobia. É um pânico, medo do parto normal. Porque às vezes tem muitas mulheres que têm isso, não tem? A incidência... Ou às vezes consideram meio arcaico. Ai, isso naquela época a minha avó sofreu, a minha mãe sofreu. Mas são situações muito diferentes de hoje. Mas existe isso, não existe, doutora? Existe sim. Aqui no Brasil, assim, a gente acaba que tem o diagnóstico de tocofobia, às vezes ele é errôneo, às vezes é mal informação da mulher, né? Ou às vezes, assim, é o modelo de assistência que ele é repleto de intervenções, então ela tem um mau passado obstétrico, ela tem uma história familiar de um caso traumático, enfim. Então a gente precisa diminuir a incidência desses partos traumáticos. Aliás, não deveria existir parto traumático. Então, assim, a gente tem que melhorar os indicadores de assistência, mudar o modelo, aí sim eu acho que a mulher não vai optar por uma cesariana. Quando ela souber que ela tem 3 vezes mais riscos de morrer, que existem riscos tanto para ela quanto para o seu bebê, certamente ela não vai escolher a cesariana. Entendi.
Doutora Gisele, chega uma pergunta de uma das nossas telespectadoras aqui, a Ana, daqui de Belo Horizonte. Ela diz assim: tenho 22 anos, tive um parto cesariana e tive muita complicação. Tive que ficar 23 horas em trabalho de parto. E em nenhum momento eles levaram em consideração o fato de eu ter tido eclâmpsia. Isso é comum? Bom, olha só. A via de parto, ela depende das condições maternas, das condições do bebê, né? Então, às vezes, você precisa partir por uma indução, às vezes uma pré-eclâmpsia, dependendo de como está a condição materna, condição fetal, de como está o colo do útero, se tem alguma dilatação ou não. Depende de uma série de fatores para a gente indicar a via de parto. Ou seja, pré-eclâmpsia, que é um aumento da pressão na gravidez numa mulher que previamente não era hipertensa, nem sempre a melhor via de parto é uma cesariana. Ok. Então, se isso a opção, já desmistifica muita coisa aí. Mas se a opção é induzir esse parto, uma indução, ela demora às vezes muito tempo até ela iniciar o trabalho de parto. Pode acontecer de, às vezes, a indução falhar e você indicar a cesariana porque a indução falhou. Você não conseguiu que o colo do útero se dilatasse, que ela tivesse contrações, enfim. Pode acontecer também de conseguir ela entrar em trabalho de parto e em algum momento as condições maternas ou as condições fetais se alterarem e você precisar indicar uma cesariana. Então, é uma série de variáveis que a gente precisa analisar, mas enfim, nesse caso, a impressão que se dá quando ela faz essa pergunta, que faltou informação para ela sobre as condutas que estavam sendo tomadas, né? Eu acho que faltou a participação dela na decisão. É uma impressão de acordo com uma pergunta que foi feita. Enfim, mas é isso, pré-eclâmpsia não é igual a cesariana, depende de condições maternas e depende de condições do neném. Agora, doutora Gisele, algo que eu como pai, eu observei principalmente no nascimento do meu filho João Pedro, a nossa médica obstetra lá, ela nos deu uma assistência assim, extraordinária. Quando a Aline começou a ter as contrações, era de domingo para segunda, era meia-noite e pouca, ligamos para ela, falou, pode ir para a maternidade, vai ser atendida por um plantonista para ver a situação e, se for mesmo, vamos me ligar que eu estou indo para lá. Ela chegou no hospital, era 1h30 da manhã, porque nós chegamos, já estava mesmo na hora, o colo abrindo, tudo direitinho. E ela nos deu essa assistência completa. Teve algumas dificuldades ali, eu acho que naturais, só que, paralelamente, num box ao lado do que estava minha esposa, estava uma outra gestante, que também estava prestes a dar à luz. Ela sofreu demais. E foi naquele horário de uma troca de plantão. Aquilo eu sofri junto. Porque a mulher, até que a nossa médica, ela foi lá, ela chegou, viu, ela chegou para a moça e falou assim, eu posso te examinar? Eu sou a médica aqui da moça aqui do lado. Olha pra você ver o risco, né? Nossa. Aí ela, eu posso te examinar? Ela falou assim, pode. Aí ouvimos, eu ouvi, porque eu estava o tempo todo ali junto à minha esposa. Olha, eu vou chamar o plantonista, deve ter trocado o plantão agora, eu vou chamar o plantonista para poder te atender, porque já já seu filho está nascendo. É um sofrimento desnecessário, não é, doutora? Então, olha só, primeiro que assim, é uma divisória em box, já não é o ideal, né? O ideal é você ter uma suíte com privacidade, com banheiro privativo, né? E você não está sabendo o que está acontecendo, porque isso também pode estressar quem está ali. Então, a gente já falou de uma questão que é a adequação das maternidades, né? Ter suíte de parto para oferecer. Suíte de parto, gente, é assim, é um espaço onde a mulher vai ficar em trabalho de parto, onde ela vai ter o neném, e lá não é uma maca, né? É um leito maior que você pode colocar perneira, se precisar passar um fórceps, se precisar de um parto cirúrgico, pode ser realizado ali, que tem acesso, parto cirúrgico, eu digo assim, um fórceps, um vácuo extrator. Mas, se por acaso precisar de uma cesariana, um acesso fácil para o bloco cirúrgico. Então, o ideal é não ter pré-partos, o ideal é não ter bloco, o ideal é a mulher não se deslocar da suíte de parto por uma mesa cirúrgica. Isso gera um estresse na mulher, um estresse na família. O bloco cirúrgico não é um ambiente que faz parte do cotidiano das pessoas, então realmente assusta. Então, o ideal é já ter uma suíte de parto. Outra questão é a questão do plantão. No Brasil, suíte de parto? Aqui em Belo Horizonte. É uma decisão do gestor municipal de que, inclusive, as maternidades privadas têm a suíte de parto para oferecer. Então, as suítes, os hospitais privados já têm, de maneira tímida.
mas elas existem nos hospitais privados e nos hospitais públicos. Aqui em Belo Horizonte, o gestor municipal, ele monitora, o pagamento das maternidades que prestam serviços para a rede SUS BH não é só por produção, mas também por indicadores assistenciais. E, inclusive, a ambiência também é levada em consideração, sabe? Então, todas as maternidades têm suíte de parto. Hoje, todas as maternidades públicas em Belo Horizonte têm enfermeiro. Muitas delas têm doulas na grade de plantão. As privadas, algumas já têm enfermeiro obstetra, algumas já têm doulas da própria maternidade, outras permitem que a paciente leve a sua própria doula e já tem suíte de parto. Com essa resolução assim, ampliando e a gente falando de modelo de assistência, mudança, vamos precisar de mais suítes de parto para acompanhar. Então, nesse caso que você está me falando, já parte do pressuposto que a ambiência não estava muito adequada. Não, porque isso até estressou até um pouco minha esposa, que já vinha de um trabalho. Isso eu estava falando, eu estou falando de 7 horas da manhã. Chegamos lá, era meia-noite e meia. Pois é. Olha pra você ver, já foi algo difícil ali nesse momento. Né? Ela já estava tensa por uma série de motivos. Ainda e provavelmente a mulher estava deitada, com sorinho, não? A minha esposa estava, a outra eu não vi. Porque assim, o ideal, eu estou dizendo assim, eu aprendi essas práticas de assim, mulher em trabalho de parto deitada, com soro. Hoje em dia, o que é preconizado é o paciente andar durante o trabalho de parto, porque a dor do trabalho de parto é diferente, por exemplo, de uma dor de apendicite. Apendicite, a pessoa não pode respirar, então ela fica imóvel. A dor em cólica, você quer levantar, se movimentar, você não consegue ficar quieta, né? Então, te deixar deitadinha de lado, ainda falar de lado e lado esquerdo, isso já gera um estresse para uma mulher que está com cólica. Então, o ideal é que a mulher caminhe, que a mulher use os métodos não farmacológicos, um banho de chuveiro, uma água morna, que tem alguém ali do lado dela para pegar na mão, para acompanhar. Então, olha só, eu não sei quanto tempo tem que... São 11 anos. Pois é, nessa época... Vão para 12 agora. Agora é que a gente está falando agora é que a gente está conseguindo mudar o modelo. Então, hoje o ideal é assim, que tenha uma enfermeira obstetra por conta dessas pacientes que estão em trabalho de parto ali. Porque o médico plantonista, aliás, eu participo do Comitê de Investigação de Óbito Materno aqui em Belo Horizonte, né? Uma mulher que morre durante o pré-natal ou no período de puerpério, durante o parto, Belo Horizonte investiga isso tanto na rede suplementar quanto no SUS. Investiga para ver se houve alguma falha profissional, institucional. Sim. E o objetivo não é punir, o objetivo é prevenir novas ocorrências, educar, né? Enfim. E aí, às vezes, a gente vê um caso de uma paciente, por exemplo, que morreu de uma hemorragia que o médico devia estar do lado. Ele está lá com uma paciente de trabalho de parto, fazendo a ausculta do BCF, avaliando contração. Então, quer dizer, isso é um desvio de função. Ele devia estar atendendo essa paciente. Mas essa mulher ela não pode ficar desassistida. Ela tem que estar assistida, né? A que está em trabalho de parto. Certo. Ela não pode ficar desassistida. Precisa de uma equipe. Então, aquele caso, uma paciente em trabalho de parto, de risco habitual, se transcorrendo naturalmente, ela precisa de uma enfermeira obstetra, ela precisa de uma doula. E aí o médico plantonista, ele está cuidando desse caso grave, ele está atendendo ali a admissão, ou ele está cuidando das intercorrências. E naquele caso, daquela mulher que está em trabalho de parto, aconteceu alguma alteração que a gente chama de distócia, alguma alteração naquele processo fisiológico do trabalho de parto, aí sim ele é chamado. Agora, é claro que assim, a passagem de plantão, o médico, toda a equipe tem que chegar, se apresentar para a paciente, falar qual que é, né? Eu sou médico obstetra, meu nome é Gisele, estou aqui para poder te atender. Então, essa apresentação não, que a médica foi lá chamar. Que ela não era dela, né? Assim. Que foi lá, aí na hora de já levá-la ao bloco, né? Que alguém... Aí que chegou, olha, eu sou agora a médica fulana de tal, eu vou cuidar de você, vou te conduzir. Agora olha só, a passagem de plantão é sempre um problema porque na passagem de plantão, a passagem é ao mesmo tempo assim, de enfermeiros obstetras, de médico obstetra. Nessa época acho que provavelmente não tinha enfermeiro obstetra. Então o ideal é que não ocorra um hiato no momento da assistência, né? Certo. Aliás, uma das coisas que a ANS está preconizando que se utilize é o partograma. O partograma, ele é uma representação gráfica do trabalho de parto. Então, ali você tem um eixo X, um eixo Y, aí você coloca no eixo X o tempo, no eixo o tempo, no outro eixo você coloca a dilatação e a descida da cabecinha, a gente acompanha, a gente registra isso numa curva. Então, alguns desvios da normalidade nessa curva, às vezes você precisa intervir.
E o intervir não é só uma cesariana, às vezes eu vou botar essa paciente, estimular a andar, ou às vezes eu vou oferecer um método farmacológico de alívio da dor, às vezes eu vou romper a bolsa, às vezes eu vou ligar uma ocitocina, mas aquilo ali está indicando para mim, está sinalizando que eu preciso intervir. Então a gente está falando da questão do hiato de assistência, então esse partograma, dos intuitos da ANS é que que a passagem de plantão fique claro para o plantonista que está chegando como se transcorreu a assistência ao trabalho de parto dessa mulher até aquele momento. Você pega aquele registro e você consegue visualizar direitinho como é que está o andamento daquele trabalho de parto. E durante a passagem de plantão, um tempo maior que a mulher fica sozinha está errado. Então, assim, a gente precisa realmente conversar nas maternidades, tanto nas públicas quanto nas privadas, que a passagem de plantão, uma mulher que está em trabalho de parto, ela não pode ficar e ela não pode se sentir desassistida. Muito bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.